cadeia, quando nós geramos então a trágica explosão da bomba, foi o primeiro praticamente uso que o homem fez da energia nuclear, está a demonstrar que o universo é luz condensada, é energia cristalizada. Isso é a matéria, como nós a conhecemos. Portanto, quando Jesus disse, naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós, ele está falando da possibilidade de nós descobrirmos essa unidade da vida, que é a essência do yoga. O que o yoga busca alcançar é um estado de serenamento e sensibilização da mente, onde a grandeza do espírito possa se refletir plenamente na matéria. Representa isso o nosso cérebro, se vocês quiserem, que está continuamente gerando ondas eletromagnéticas, afinal ele pode ser comparado a um chip eletrônico até certo ponto nos neurônios. Só que nós usamos apenas 5% do cérebro. Aliás, dizem que se nós usarmos 5% já seremos gênios, a maioria não chega a 5%. Então, meus queridos, há toda uma possibilidade oculta no ser humano, e talvez por isso a tradição fale de uma ciência oculta, ou às vezes muito mal compreendida a palavra ocultismo, que é a capacidade de despertar essas faculdades internas no ser humano, que a senhora Blavatsky, em seu livrinho O Ocultismo Prático, iguala a Raja Yoga. Daí o título também do nosso livro. Ela chega a dizer, quando define dessa forma a própria seção interna da Sociedade Teosófica, seu propósito geral é preparar e adequar o estudante para o estudo de ocultismo prático ou Raja Yoga, citando o Collected Writings, volume 10º, página 154. A ideia de que existe a possibilidade de se criar uma ciência de desenvolvimento é fundamental no Raja Yoga. Eu dizia que o desenvolvimento de uma lagarta em borboleta é um processo natural. Mas, de alguma forma, a ciência oculta ou Raja Yoga pretendem apenas, de certa forma, catalisar o processo natural por meio de esforços conduzidos científica ou sistematicamente, com uma metodologia que vai culminar, é claro, na meditação. Mas a meditação por si só não consegue produzir estes efeitos se o corpo e as emoções não forem preparados previamente. Porque uma pessoa comum, de um modo geral, simplesmente não consegue meditar muito tempo a ponto de produzir o efeito de concentração necessário para que essa percepção interior possa ocorrer. E é por isso que o yoga é todo um processo de preparação. Na definição da senda acelerada de despertar espiritual, o Sr. Geoffrey Hodgson afirma: desde que o homem é um ser autoconsciente, ele possui o poder de se submeter a um processo de estimulação para o amadurecimento espiritual, para uma autoaceleração. Ele pode apressar a realização de sua meta através de uma aplicação deliberada, numa forma intensificada dos princípios que governam o crescimento normal, ou poderíamos dizer natural. Então, dizem que o próprio Buda se dedicou por 6 anos à meditação concentrada, sem nenhuma distração. Ele realmente ingressou na floresta depois de renunciar à sua condição de príncipe, porque as pessoas nem sempre percebem que a riqueza e a necessária administração da riqueza, dos bens materiais,
absorve o tempo da mente e não nos deixa a mente totalmente livre ou sem interrupções. Eu suponho então que naquela época não havia o problema de ainda tocar o celular no momento da meditação, mas já naquela época o Buda, no caso o príncipe Siddhartha, ainda por vir a ser um Buda, suspendeu, cortou todas as amarras que ele tivesse com o mundo para se dedicar na floresta à meditação continuada, até que ele atingiu esse estágio que é chamado no Oriente em geral de iluminação ou despertar espiritual, pois a palavra Buda quer dizer o desperto, e consequentemente ele alcançou a libertação das diversas encarnações. Nas palavras do Dhammapada, que é a escritura budista talvez mais conhecida, o homem que não procura aprender envelhece à maneira do boi, aumenta de peso, mas não de sabedoria. Muitos nascimentos atravessei no ciclo das vidas e das mortes, em vão procurei o arquiteto da casa, da vida e da morte. Que miséria nascer e renascer sem fim. Conheço-te agora, ó arquiteto, seriam os desejos. Não mais construirás a casa, quebradas estão as vigas, que seriam as paixões. Desabou a cumieira, ou destruída foi a ignorância, não no sentido apenas do analfabetismo, mas principalmente da falta de autopercepção espiritual. Livre está a minha mente, pois cheguei à extinção dos desejos, ao imortal Nirvana. Aqueles que não levaram uma vida pura, disciplinada, que na juventude não recolheram as riquezas dos ensinamentos, perecem como velhas garças tristes às margens de um lago sem peixes. Os que não observaram a conduta conveniente e não recolheram na juventude as riquezas do saber, mais tarde são como arcos quebrados, só lhes resta lamentar as forças perdidas. Então, por duras que pareçam essas palavras atribuídas ao Buda, elas pretendem nos fazer perceber o valor do tempo que nós temos aqui ainda encarnados para tentar acelerar esse processo de despertar espiritual. Só que à luz da reencarnação, isso não é uma condenação, ele está nos dizendo, bom, então vai ter que começar de novo na próxima encarnação, que talvez esse corpo já não tenha mais vigor e força para a necessária disciplina que leva à iluminação. Por outro lado, isso é um aviso de que um dia nós temos que começar. E não deixar simplesmente para a próxima encarnação, porque quanto antes eu puser em movimento as forças que vão concentrar a minha mente, então mais chance eu terei de progredir neste caminho. O aforismo 233 dos Yoga Sutras, que justamente trabalham com Raja Yoga, nós recomendaríamos esse livro, A Ciência do Yoga, do Dr. Taimini, como talvez uma tradução muito atualizada com os desenvolvimentos científicos, para que nós possamos ter uma boa referência desse trabalho sob um ponto de vista de um método progressivo, ou como ele pretende sustentar a ciência do yoga. No aforismo 233, os Yoga Sutras dizem: quando a mente é perturbada por pensamentos impróprios, a constante ponderação sobre os opostos é o remédio. Então a mente tem que ser levada a fazer um trabalho de superação das tendências do passado, que é o que em geral os psicólogos chamam de memória, mas que está relacionado principalmente à memória psicológica, ao aspecto às vezes traumático do nosso passado, que
que o Buda considera como o 7º passo do nobre óctuplo caminho, dado que o 8º já é o Samadhi, nisso e coincide com a ciência do yoga, a ideia do êxtase, a ideia da transcendência do corpo. Pois que a palavra grega que usamos para traduzir, êxtasis, quer dizer estar fora. E, portanto, é a transcendência do corpo e a percepção direta dessa luz espiritual que habita todos os seres, que é a essência da matéria que constitui os nossos corpos. E, portanto, nós poderíamos definir hoje cientificamente o universo como algum tipo de condensação de energia em forma material, como cubos de gelo flutuando num oceano e que cedo ou tarde irão se diluir e retornar à forma líquida da água primordial. Ainda assim, nos parece que o cubo de gelo dura, e isso é considerado na filosofia vedantina uma ilusão. Na verdade, Shankara chega a dizer que nós, nos afogando, às vezes nos agarramos à primeira coisa que temos por perto e encontramos então um tronco. E a ele nos agarramos com unhas e dentes, como diz a expressão, sem perceber que aquilo que parecia um tronco para nos dar segurança era, na verdade, um jacaré, um crocodilo. Esse crocodilo é o corpo físico. Nós nos agarramos ao corpo físico como se ele nos desse a segurança, como se ele nos desse o prazer, como se ele fosse o grande instrumento que nos traria a sobrevivência, para o qual nós temos que estar sempre trabalhando para que o corpo não feneça, não faleça. E, no entanto, ele é a causa das nossas dores quando ele está em desarmonia. E como as desarmonias vêm da alma, se nós não colocarmos a mente devidamente a prumo, é claro que o corpo frequentemente estará adoecendo, ou o seu destino inevitável, que é, evidentemente, a morte, como o Buda acabou de descrever. Então, citando mais uma vez o grande tratado dos Yoga Sutras, que tem apenas 196 sutras, e é o tratado que Patanjali escreveu aproximadamente há 600 anos antes de Cristo, e que define o yoga na sua forma mais clássica, como acabamos de citar. No aforismo 2.15 ele diz: para quem desenvolveu o discernimento, tudo é miséria por causa da dor resultante das mudanças, ansiedades, tendências, bem como dos conflitos que permeiam o funcionamento dos gunas e das vritis da mente. Então, uma pessoa que lê essa frase fora de contexto, chega à conclusão talvez de que o Yoga Sutra é um livro pessimista, porque fala que tudo é miséria. Mas eu vou ler com mais calma. Para quem desenvolveu o discernimento, que é a capacidade de distinguir entre o que dura e o que não dura, tudo é miséria, quer dizer, dentro deste contraste, para quem chegou a perceber a luz espiritual, as coisas desse mundo que estão em contínua mudança, pois ele diz: por causa da dor resultante das mudanças, parinama. Então, o início do problema que o Buda também reconheceu é a transitoriedade. As coisas são insatisfatórias, porque elas não duram. Nós levamos muito tempo para acumular alguma riqueza, quando finalmente nós vamos gozar do resultado, eventualmente já envelhecemos. Vocês conhecem aquela dificuldade de conciliar a saúde com o tempo e a riqueza. Na juventude a pessoa tem saúde e tem tempo, mas não tem o dinheiro. Ela não pode usufruir de muitas coisas. Quando finalmente ela se envolve, se engaja no mundo e conquista o dinheiro, aí ela ainda tem saúde, mas na meia-idade já lhe falta o tempo, porque ela está enrolada dentro desta engrenagem para mantê-lo e para conquistá-lo. E então, quando finalmente se aposentam, já estão com catarata e não conseguem mais ler o livro.
Porque aí a saúde é que desaparece, a pessoa tem dinheiro e tem tempo e vai de uma cirurgia para outra para fazer a recalchutragem. E aí nós vamos chegar à conclusão que o Buda, com uma linguagem talvez menos tecnológica do que a do nosso século, diz que aqueles que não observaram a conduta conveniente ou não tiveram discernimento de se dedicar desde cedo e não recolheram na juventude as riquezas do saber, mais tarde são como arcos quebrados e só lhes resta lamentar as forças perdidas. Aí fica para a próxima encarnação o esforço da transformação da lagarta em borboleta. Um dia